E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa última aula, o foco foi, né, trabalhar aí organização do documento CSS, né, a gente trabalhou zerando algumas propriedades do nosso arquivo para que a gente tenha um controle maior nas próximas formatações que a gente for fazer, né, a gente já colocou aqui os principais seletores, né, os primeiros seletores na verdade, já na ordem na qual eles aparecem no HTML, isso vai ajudar a gente aí a trabalhar, né. Nós não fizemos nada ainda no body, mas o foco da aula de hoje é a formatação de fonte, mas antes eu vou passar algumas coisinhas aqui para vocês também. Então, por exemplo, no body, algo que daria para a gente fazer é colocar aí um background color, uma cor de fundo, tá? Então, só explicar um conceitozinho rápido aqui para vocês, que tem duas maneiras da gente colocar uma cor no CSS. A primeira maneira é colocar por meio, né, de um código hexadecimal, né, que a gente já conhece. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar a cor branca, FFF com o hashtag, né, fazendo aí a cor branca, né? Colocaria o red, green, blue na máximo valor, a gente faria aí um fundo, né, do nosso body branco. Lembrando que eu poderia fazer uma outra cor, um cinza, etc e tal. Mas para exemplificar, a gente pode então usar o RGB, né, em um hexadecimal aí, né, usando um R, um G e um B para fazer a cor, mas a gente pode também utilizar uma propriedade chamada RGB para fazer a cor de acordo com a tonalidade RGB propriamente dita, onde a gente não usa um código hexadecimal, a gente usa também um valor para R, para G e para B, mas não no formato hexadecimal. Aqui a gente pode colocar três valores, né? Onde sendo aqui o primeiro para red, o segundo para green, o terceiro para blue. E esse valor ele varia do zero, né, até o 255. Então se eu quiser fazer o branco aqui, eu tenho que colocar o máximo de red, de green, de blue para as três cores, tá? Aqui eu tenho um branco, né, semelhante aí eu colocar lá o hash FFF. O 000 que estava no começo é o preto, é como se não tivesse cor, não tivesse luz, né, nessa cor. E qualquer tom que varia entre o 0 e o 255, de acordo com a combinação, a gente consegue fazer aí qualquer outra cor, tá? Enquanto a gente não definir a cor do body e a cor do fundo na nossa página, eu vou deixar aqui a cor branca, tá? Dessa forma, para a gente ter ela como um modelo, tá bom? Outra coisinha também interessante, né, além das duas maneiras da gente fazer uma cor, tem também algumas maneiras, algumas unidades de medida que a gente pode utilizar no CSS. Então, a gente até já tinha visto, né, que a gente pode colocar a porcentagem. Então, tanto para altura quanto para largura, se eu colocar um valor e colocar o sinalzinho de porcentagem, ele vai ocupar isso percentualmente em relação àquele objeto na página. No caso aqui eu falei, né, a gente disse que eu quero a largura em 100%. Então a minha imagem vai ser sempre 100% do meu browser, tá bom? Uma unidade de medida também bem comum da gente utilizar é o px. Então estou dizendo que eu quero ocupar tantos pixels da tela. Essa é uma das unidades de medida mais fáceis para a gente utilizar quando a gente está trabalhando com sites, porque o monitor, né, a tela que a gente tem, normalmente é medida em pixels. Então são as duas unidades de medida aí mais tranquilas para a gente poder trabalhar, tá? Então assim, lembrem que todos os valores que a gente for colocar no nosso CSS, a gente precisa indicar a unidade de medida, porque 100 pixels é muito diferente de 100%. 100% ocupa essa tela toda, né, como a nossa imagem lá do nosso site, e 100 pixels vai ocupar um pedaço bem pequeno, tá? Talvez uma área desse tamanho aqui mais ou menos, tá bom? Já que 380 vem daqui do topo até mais ou menos aqui, que é o tamanho da nossa imagem. Bom, o único momento que eu posso deixar sem a unidade de medida é quando eu coloco o valor zero, tá? Então, quando eu coloco zero, é zero, zero de pixel, de porcentagem, de qualquer outra unidade de medida, né? Sempre quando eu for usar um valor específico, eu preciso indicar, né, a unidade de medida, beleza? Bom, então, como eu disse, o foco da nossa aula hoje é fonte, então eu vou aproveitar aqui o nosso elemento P, tá? Para fazer algumas formatações. Bom, lá no HTML a gente formatou três coisas em uma fonte. A gente formatou o tipo da fonte, né? Aqui no CSS a gente utiliza o font family. Opa, foi o size aí por engano. Mas o size também é uma propriedade que a gente utiliza. O font family, ele basicamente diz qual é a letra, né? O tipo da letra, a fonte
que a gente quer que escreva. Esse family ele é um pouco interessante porque, por exemplo, eu posso dizer que eu quero usar aqui o Avenir. Tá? O Avenir é uma fonte sem serifa, bem fininha e tal, que eu gosto de utilizar. Mas vamos supor que no computador da pessoa, ou por algum motivo, ela não consiga interpretar o Avenir. E aí? Eu não vou ter uma fonte específica? Vai voltar para o Times New Roman? Eu poderia, né? Esse fonte family, ele me permite colocar uma família de fonte, ou seja, ele me permite colocar fontes alternativas. Então vamos supor que por algum motivo o computador lá, a pessoa que está acessando o meu site não consegue identificar o Avenir. Eu posso colocar aqui uma substituta para essa fonte, no caso o Arial, que é uma fonte também sem serifa, mais simples, não é igual a Times New Roman que tem todas aquelas serifas, tá bom? E uma boa prática seria a gente poder colocar pelo menos 3 opções. Se não tem Avenir, vai por Arial. Se não tem o Arial, que é bem difícil, a gente pode colocar para que seja executada qualquer fonte que tenha naquela máquina sem serifa. Então, para isso a gente põe esse termo aqui, sans serif, tá? Então, essa aqui seria a maneira mais básica da gente definir o tipo de uma fonte, tá bom? Antigamente, né, como é que a gente fazia? A gente colocava uma família de fonte e torcia para a pessoa ter a primeira, se não tivesse a segunda. Caso não tivesse nenhuma das duas fontes, ele ia rodar qualquer fonte sem serifa. Pelo menos ia se assemelhar ao máximo das fontes que eu gostaria que ele tivesse, tá? Do mesmo jeito, se eu tivesse usado aqui tipos de fontes serifadas, eu iria fazer assim em terceira opção. Do mesmo modo que eu posso ter uma fonte cursiva, que são aquelas fontes que parecem que são escritas à mão, né? A gente fala letra de mão. Para isso a gente colocaria o cursive aqui, tá bom? Beleza. Então, essa é uma maneira de utilizar a fonte, tá? A gente pode colocar mais de uma alternativa de fonte e todos os valores, quando eles são iguais, né? Ou seja, todos eles são fontes, a gente separa por vírgula. A gente poderia também, na verdade aqui a gente deveria botar o sans serif, e aí a gente tem também aqui, por exemplo, um font size, onde a gente poderia colocar um valor dessa fonte. Por exemplo, eu quero a fonte com 20 pixels. Tá? Pixels não é a melhor unidade de medida, eu já vou falar sobre ela, mas é só para vocês verem, né, uma mudançazinha lá na nossa página. Então eu vou salvar aqui, rapidinho, e vou lá verificar como é que ficou. Então vou atualizar aqui, beleza, ó. Então eu não coloquei ainda a cor, eu coloquei que eu quero uma fonte Avenir, né? Nesse caso, para esse exemplo, é uma fonte sem serifa, como vocês estão vendo, e ficou um pouco maior o tamanho da fonte. Né? Em todo o meu site onde a gente tem P, né? Aqui são elementos de lista, aqui é menu, ele não fez nada, mas onde a gente tem P, ele já fez a formatação, beleza? Outra coisa que daria para a gente fazer aqui é colocar a cor, tá? A cor não é um elemento da fonte color, tá? A gente basta colocar color e colocar aí algum código de cor que a gente queira, né, que a nossa fonte tenha. Vou colocar aqui um 777, né, que é um cinzinho, então vai dar uma clareada, né, no tom que a gente tem aqui atualmente. Beleza, achei que ficou aí um negócio legal, tá bom? Porém, tem algumas coisas aí que dá pra gente melhorar. Esse é o princípio básico de uma fonte, tá? A gente também teria aí opções para fazer o alinhamento, por exemplo, text, align, tá? Text, decoration, enfim, para todos os elementos, vocês viram quando eu coloquei aqui o text align, né? Ou simplesmente text, ele vai trazer uma pancada de opções aqui de coisas que dá pra gente fazer, tá bom? Text transform, por exemplo, eu posso colocar uppercase, e aí todo o meu texto já vai ser transformado para caixa alta, né? Então vamos colocar aqui o text align e eu poderia colocar aqui ele aceita left, right, center e o justify, tá? O justify seria, né, o justificado aí que vai deixar o nosso texto alinhado pelas duas margens. Então aqui ele não está alinhado, aqui ele está, né, porque ele está alinhado à esquerda. Então assim que eu formatar, ele vai, assim que eu atualizar a página, ele vai alinhar pelas duas margens. Está coladinho ainda, a gente vai mexer nisso, tá? Mas o foco agora é fazer as formatações de fonte. Beleza. A gente tem alguns problemas aqui ainda, tá? Eu estou usando essa fonte, o código que eu coloquei aqui, simplesmente ele vai pegar uma fonte que exista na minha máquina, no meu computador. Então, se você rodar esse código na sua máquina e não tiver o Avenir instalado no seu computador, já não vai funcionar, tá?
Então, uma boa prática, né, que a gente pode fazer agora, né, no CSS3, é utilizar uma fonte online. Ou seja, a gente vincula uma fonte de uma base de fontes online. Então, quando a pessoa acessar o site, ela não precisa ter essa fonte instalada na máquina dela, porque ela está puxando essa referência de um outro site. Tá? Então, eu vou deixar também lá na descrição desse vídeo o link aqui do Google Fonts, que é o site, o meu preferido, um dos que eu acho mais tranquilo aí da gente trabalhar com essa questão de fazer referências de fontes, tá bom? Então, por exemplo, a fonte que eu estou usando aqui no meu mockup, né, para o meu P, é a Roboto, tá? Então, uma fonte sem serifa. Então tá aqui, ó, Roboto regular, tá? Então eu poderia vir aqui e fazer essa mesma coisa. Ou pesquisar aqui, Roboto ela é bem comum, já está aparecendo aqui logo no começo. Se bem que tem várias outras fontes, tá? Então sim, primeiro, né? Vamos por partes. Entrei no Google Fontes, eu posso fazer várias coisas aqui. Eu posso simplesmente ir rolando e encontrar uma fonte que eu acho mais agradável, que eu goste mais, tá? Eu posso digitar o nome da fonte, por exemplo, eu quero a Roboto. Opa, isso, digitei aqui, ele vai trazer, né, tem 4 tipos de Roboto. Eu posso também selecionar a categoria. Eu quero trazer só fontes escrito à mão, por exemplo, ou só fontes sem serifa. Então eu desmarcaria todos os outros elementos, deixaria só o sans serif, né? E com certeza ele não vai trazer nenhuma fonte aqui que saia desse padrão, tá bom? Clicar aqui no xizinho para... beleza, aí tem a linguagem, algumas propriedades de fonte. Caso eu queira encontrar uma fonte ideal para o título do meu site, né? Eu posso digitar aqui, ó, PFB no Parque, tá? E aí ele vai trazer, tudo que ele vai trazer para mim aqui embaixo, tá um pouquinho lento, carregou, tudo que ele vai trazer aqui para mim embaixo, ele vai trazer aquela fonte com esse texto, né, que eu desejo, onde eu desejo usar. Então, legal, gostei dessa fonte porque ficou um texto bem escrito, né, eu provavelmente vou utilizar essa fonte. Bom, as fontes eu já escolhi, né? Então eu já defini quais eram as fontes que eu ia utilizar no meu projeto. Então, para o P, eu escolhi a Roboto, né? E para os meus títulos, eu utilizei essa Cauchan Script, tá bom? Então eu vou selecionar essas duas fontes aqui. Se bem que a Roboto já está aparecendo aqui, eu não preciso buscá-la, tá? Então basta, tá um pouquinho lento aqui para carregar, não sei o porquê, mas enfim. Então basta eu clicar na fonte que eu quero a Roboto, cliquei aqui, ele já vai trazer para mim as opções de Roboto que eu tenho, tá? Então eu tenho, ele tá um pouquinho ruim na visualização aqui, né? Ele não está carregando aqui, agora carregou. Uma demonstração, tá? Então assim, eu posso selecionar todos esses elementos, tá? Ou alguns deles, né? Então a Roboto, eu quero esse bem fino, né, que é o thin. Eu quero um normal, que é o 300, e quero um Roboto para negrito. Pode ser ou esse regular, medium, bold, tá vendo? Tem vários, né? Então vou selecionar alguns deles aqui, tá bom? Selecionados aí os meus tons, né, de Roboto, o que eu quero, ele vai fazendo um empilhamento dessas fontes aqui para mim. Quero selecionar novas fontes. Volto aqui no Google Fonts, ele não vai perder isso, tá? E vou digitar aquela Cauchan Script, que é essa outra fonte que é a que eu utilizei nos títulos. Então vou selecionar ela também e vou, no caso, ela só tem uma opção, que é essa regular de 400. Então não tem ela fina, light, bold, medium, né? Então só tem essa opção. E aí eu vou selecionar ela também. Beleza, então o que aconteceu aqui para mim, né? Tanto ele vai empilhando todas essas fontes, eu posso fazer o download e instalar na minha máquina. Essa opção eu uso para quando eu quero trabalhar, por exemplo, com fontes diferentes lá no Illustrator, num CorelDRAW ou Photoshop, que eu quero ter a fonte na minha máquina para produzir uma arte gráfica. Nesse caso, como o meu interesse é só utilizar essa fonte online, então eu vou pegar e fazer o link dela online, tá? Então aqui ele dá uma review, né? Mostra aí pra gente quais fontes a gente selecionou. E aqui em Embed são as duas opções que ele me dá para que eu possa utilizar essa fonte na minha máquina, tá? Então tem como fazer a importação dela por um link, tá? Que a gente coloca lá no HTML. Então se eu for utilizar essa primeira maneira, link, tá?
eu vou copiar exatamente esse código, tá? Vou fazer aqui para vocês verem. Vou copiar, vou lá no meu código, na minha index, que é a página onde eu vou usar essa formatação de fonte, e colo aqui no meu head, tá? Eu não gosto muito dessa primeira opção porque eu teria que fazer isso em todas as minhas páginas, tá? Então eu teria que fazer na index, no agendamento. A gente tem só duas, não dá tanto trabalho, mas se eu tivesse várias páginas HTML eu teria que fazer esse link em todas, tá? A maneira que eu prefiro é essa outra que eu vou mostrar para vocês agora, pelo @import, tá? Esse @import ele me dá um código para a gente fazer a importação no CSS. Na verdade ele coloca essas tags style que permite que a gente jogue esse código no HTML. Se a gente for jogar isso lá naquele nosso arquivo que já é um arquivo CSS, basta a gente pegar essa parte do código aqui, tá? Então, para colocar códigos no CSS, eu não preciso da tag style, certo? Então, relembrando aí, a gente estava no review, vim em embed, cliquei em import e peguei só essa parte central aqui, sem as tags style. Então, eu vou copiar esse trecho de código, vou vir aqui no meu CSS. Como esse é um código, né, que eu quero utilizar em todo o meu CSS, eu vou colocar ele aqui antes de tudo, tá? Então é um código um pouco grande, mas basicamente o que ele está falando? Ó, eu estou usando as fontes Cauchant Script, Roboto e as outras robotos lá, né, ó, de 100, 300 e 700, nesse meu código aqui embaixo. Então aqui eu só fiz uma referência, tá? Eu disse de onde estão vindo as fontes que eu vou utilizar no meu site. E aí, o que eu preciso fazer? Aqui no meu Font Family, eu preciso referenciar essas fontes. Basicamente, como que eu faço? Como no P eu vou utilizar aí a Roboto, é só eu colocar Roboto, aí colocar aqui um vírgula e o sans tracinho serif, tá? E o mais interessante, né, é que eu estou dizendo que eu estou usando a Font Family, que chama Roboto, e caso não aconteça algum problema, né, impossibilite a utilizada do Roboto, eu vou utilizar alguma fonte que não tenha serif. Então foi isso que eu disse aqui no meu código. Tem alguns nomes de fontes que são meio complicados, né, tem maneiras específicas da gente utilizar, e se a gente observar logo aqui embaixo, ó, o próprio site ele já indica como a gente deve usar. Então, por exemplo, para usar Roboto, sans serif e tal, é só eu copiar esse trecho de código, tá? Vocês vão ver que é o código que na verdade eu já fiz, e colar ele aqui na minha, no meu código, tá? A única diferença é que ele trouxe esse nome Roboto aqui com aspas, e eu não usei. Tá errado? Não. As duas maneiras estão corretas. Porém, tem o uso das aspas aqui não é obrigatório, exceto quando a gente tem fontes com nomes compostos. Tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, Times espaço, New espaço, Roman, eu teria que colocar obrigatoriamente com as aspas, tá? Porque ele entende que daqui até aqui, entre as aspas, é um nome de fonte, tá? Então, como eu utilizei como eu utilizei uma fonte aqui que não tem nome composto, eu não preciso utilizar, tá? Eu vou deixar essa opção aqui de baixo no nosso código, né, para a gente lembrar que em alguns momentos eu vá precisar de colocar aí os apóstrofos, tá bom? Beleza. Então, onde eu for utilizar Roboto, esse é o código, e onde eu for utilizar lá a Cauchan Script, é uma fonte cursiva, né, ó, parece que foi escrito à mão, né, eu preciso colocar esse outro font family. E esse outro font family eu vou utilizar nos meus títulos, por exemplo, aqui no meu H1, beleza? Então, só de eu colocar, né, que eu estou usando fontes online. Por exemplo, essa Cauchan eu não tenho instalada na minha máquina. Como eu estou rodando sempre isso online, né, ele já traz a fonte atualizada. Então, eu coloquei que no H1 eu quero essa fonte, no P eu quero essa. Vou salvar aqui, vamos lá ver, né, como é que está ficando aí. Então, aqui está uma fonte já sem serifa, só que vai mudar um pouquinho. E provavelmente o PFB no parque, né, também vai mudar, tá vendo? Então, a fonte ficou um pouquinho diferente aqui e aqui também. Bom, então a gente já fez aí algumas alteraçõezinhas na fonte. A gente aprendeu, né, como utilizar a fonte online. Isso é muito importante, é bem interessante, tá? Lembrando que eu posso agora utilizar a fonte que eu quiser no meu site. Caso eu decida usar uma nova fonte diferente, o que eu preciso fazer?
vir aqui no Google Fonts, selecionar as novas fontes e importar pelo menos esse trecho de código novamente, tá? Porque, por exemplo, se eu volto aqui, né, no começo do meu site e pego, por exemplo, agora também a Roboto em itálico, né? Essa aqui, por exemplo. Quando eu adicionar esse estilo, tá vendo que ele aumentou um código aqui, tá? Então agora ele falou, ó, ele está importando também a fonte regular de 400, né? Esse 400 diz respeito à espessura dela, tá? Eu posso ter uma fonte normal, bold, ou também 300, 400, 500, né, de espessura. E italic. Então ele adicionou, ele falou, ó, agora ele está usando a italic também. Então a única coisa que eu vou precisar mudar é copiar esse novo código, tá? Vou até fazer aqui. E substituir esse meu código aqui, beleza? Colei por cima, perfeito. Então agora eu tenho também a opção de utilizar a Roboto e itálico, beleza? Bom, e só para finalizar essa parte aqui das fontes, tem uma outra coisa que é bem interessante também. Então aqui no P, né, vamos para o H1 agora, eu vou colocar agora aqui um font size. No font size, né, eu quero que essa fonte apareça com 400 pixels da minha tela. Beleza. Embora essa não seja a melhor opção, vai dar certo, né? Então ele vai provavelmente aumentar um pouco aí o meu PFB no parque. Só que 400 pixels é essa altura que vocês estão... 40 pixels é essa altura que vocês estão vendo, tá? Na minha máquina. Se eu abrir esse mesmo site no celular, ele vai ocupar realmente essa altura também no celular, que já dá uma boa parte da tela, tá? Quando eu defino, né, uma unidade de medida aqui para fonte em pixels, eu estou colocando uma fonte travada, né, uma fonte fixa naquela tela. Uma alternativa para isso seria a gente utilizar porcentagem. Eu quero 40%. Se bem que 40% vai ser 40% da tela, então fica um pouco complicado. Pensando nisso, existe uma unidade de medida chamada RAM, né? Que é como se fosse uma porcentagem para textos, tá bom? Então vamos supor que, antes de eu definir o font size, né, vamos apagar aqui, vamos vir dar uma olhadinha aqui, qual é o tamanho original da minha fonte. Esse é o tamanho original do meu H1. Vamos supor que eu quero dobrar ela de tamanho, né? Então eu teria que vir aqui no meu código, por exemplo, e dizer o seguinte, eu quero o meu font size de 200%. Beleza, a gente já viu que porcentagem não funciona muito bem, eu poderia então colocar que eu quero 2rm, tá? O que esse 2rem significa? Se a fonte aqui ela tem um tamanho 30, por exemplo, em pixels, né? Quando eu coloco que eu quero 2rem, eu estou dobrando ela de tamanho, tá? De acordo com o tamanho padrão que ela é definida no próprio browser. Lembra que eu falei que por padrão o browser já traz um tamanho para os P's, para os H1s, etc. Então, com o REM aqui, 2rem, eu estou dobrando o tamanho dessa fonte, tá? Então, se eu atualizar aqui, opa, alguma coisa deu errado lá, não tinha salvo, vamos salvar e vamos ver aqui. Opa, não foi ainda, deve ter alguma coisinha errada ainda. Font size, deixa eu tentar o EM. O EM também é uma unidade de medida, tá? Para a gente fazer essas modificações. Eita, não está mudando, deve ter alguma coisinha errada aqui, deixa eu dar uma olhada. Então aqui o 2RM, né, acho que está pouco ainda, vamos colocar aqui um 3, salvar, vamos dar uma olhada aqui. Aí ele aumentou, tá? Então ficou como se fosse 3 vezes, né? 3 vezes não, mas, né? Mas 30%, né? Maior do tamanho original da fonte H1, tá? Então a mesma coisa a gente pode fazer aqui por exemplo, se eu colocar aqui que vai ter 1 REM no P, tá? Então ele provavelmente vai ficar um pouquinho menor. Isso. Esse aqui seria o tamanho dessa fonte original, tá? Nesse navegador. O tamanho dos P's comuns. Se eu quiser aumentar, eu posso pôr um 2rem. Vamos salvar.
Vamos lá ver. Então é como se ele dobrasse, né, de tamanho, tá? Essa fonte aqui deu um pouquinho de problema porque ela é uma fonte específica, então às vezes ela não aumenta tanto, enfim. Mas aqui deu para ver perfeitamente que quando eu coloquei 2em, ele foi o dobro do tamanho. Aí tem gente que me pergunta, poxa, então eu tenho que deixar ou pequenininho ou muito grande? Não, tá? Eu consigo colocar aqui, por exemplo, se eu quiser aumentar só, ao invés de dobrar, colocando 2, seria 200%, eu consigo colocar aqui, por exemplo, se eu quiser aumentar só 20%, eu posso pôr 1.2, REM, tá? Que aí, deixa eu colocar 1 primeiro, né, dá para ver o tanto que vai modificar. Então esse é o tamanho original, né? Se eu colocar aqui 1.2, então o que vai acontecer? Ela vai aumentar só em 20%, o tamanho que ela já era, mais 20%. Tá? Então se ela era uma fonte de tamanho 10 pixels, ela vai aparecer agora 12 pixels, né? 20 de 10, 2, 12. Beleza? Bom, então basicamente é isso, né, que essas são as propriedades, na verdade, mais básicas aí de uma fonte, tá? O H1 aqui, a gente colocou ele com a fonte que eu gostaria, um tamanho que eu gostaria, poderia colocar aqui também uma color para ele. Deixa eu só consultar aqui rapidinho qual que é o código da minha cor. Vou copiar aqui do Figma, jogar direto aqui no meu Sublime. Ele só traz o código, então eu tenho que botar o hashzinho aqui na frente, tá? Beleza, e também vou colocar aqui um Text Align Center, né? Então com isso a gente já vai ter feito aí as formatações mais básicas aí do nosso texto. Beleza? Então, o texto está formatado aqui certinho, né? Esse outro texto também. Existem algumas outras propriedades para a gente colocar de texto, né? Mas a gente vai ver numa próxima aula. Essa aula já ficou um pouquinho grande. Eu gosto sempre de começar passando essas propriedades de texto, apesar de ter aí a parte, né, de trazer um texto online, que é um pouquinho mais complicado. São formatações bem básicas e se vocês prestarem atenção, né, vocês vão perceber que a gente usa isso aqui sempre, né? Então, para todos os elementos eu tenho um seletor e vou ter um conjunto de propriedades e valores. Propriedades e valores. Propriedades e valores. Tá bom? A única coisa que dá para a gente fazer aqui, né, para a gente finalizar essa aula, é que em alguns momentos a gente vai ter propriedades repetidas. Por exemplo, fonte. Aqui tem o fonte, family, font, size. Né? Então a gente tem algumas propriedades que repetem. Então, por exemplo, o margem mesmo, né? O margem eu posso ter margem top, margem bottom, margem left, margem right, né? As 4 margens. Então a gente pode simplificar isso aqui com uma única tag, né? Com uma única propriedade. Então, por exemplo, o meu H1 eu poderia dizer que eu quero formatar todas as propriedades de fonte dele. Por exemplo, eu quero um 3REM, tá? Para o tamanho, espaço, né? E poderia colocar o tipo de fonte que eu quero. Então, sempre que eu estou contraindo, né, as propriedades, eu coloco só o nome dela, fonte, por exemplo, e oculto todos os outros elementos. Eu não preciso colocar um font size para ele entender que 3REM é o tamanho. Eu não preciso pôr font family para dizer que isso aqui são as famílias da fonte, tá? A única coisa, e sempre a gente separa tudo por espaço. A única coisa que eu separo por vírgula no caso aqui, é a fonte, porque eu estou dando 2 valores para uma mesma propriedade. Né? Então, ó, aqui eu tenho 2 valores para o font family. Então, por isso que eu separo eles por vírgula, tá bom? Do resto, né, a gente separa sempre por espaço. Então, se eu quiser fazer a mesma coisa aqui para o P, para ficar um código mais enxuto, eu simplesmente coloco fonte e aqui dentro eu coloco 1.2 rem espaço roboto sans serif. E eu não preciso. Então, eu já economizei aí, né, nessa brincadeira aqui, 2 linhas de código, tá? Se a gente for analisar isso, né, mais para frente, quando o código estiver bem mais evoluído, vai fazer uma boa diferença, inclusive agrupando as novas propriedades que a gente vai conhecer nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.